Olá pessoal, falando aqui é Gustavo Tavares. Eu vim fazer esse vídeo apenas para um comentário a respeito do Inário Harpa Cristã, para nós que somos envolvidos com a música. E eu queria iniciar dizendo o seguinte, que o estilo da harpa cristã, quando vem com as letras e algumas harpas até com as cifras ou com as partituras, se assemelha muito a um livrinho que existia nos anos 70, que vendia nas bancas de jornais, chamado Modinha. O que era Modinha? Eram livrinhos, né, com letras, cifras, para quem gostava de tocar violão, com as letras das músicas que eram sucessos no Brasil. As músicas famosas vinham nesse livrinho. Então, é mais ou menos essa estrutura de letra com as cifras e tal, lembra muito o estilo que a harpa apresenta na encadernação do Inário. A harpa surgiu com essa nomenclatura em 1922, a partir dali que se organizou a primeira harpa cristã com esse nome e vem até os nossos dias. Mas para falar em harpa cristã, a gente tem que retornar um pouquinho lá no passado e citar a figura do missionário Robert Cayley, um escocês que veio ao Brasil, e ele, com a esposa, criou um inário chamado Salmos e Hinos. E esses salmos e hinos, no Brasil, ele que era inicialmente presbiteriano, era calvinista, embora o Robert Cayley não entendia que teria que ser rotulado por uma denominação, ele dizia que ele era de todas as denominações, mas ele formulou esse inário e a Assembleia de Deus usava esse inário porque ainda não tinha instituído a harpa cristã. E a gente, lembrando do Robert Cayley, que foi esse criador, né, dos salmos e hinos e que foi o embrião da harpa cristã, a gente lembra também a questão de algumas músicas que estão na harpa e não têm origem cristã. São músicas seculares, populares, alguns diriam até profanas, mas que foram convertidas, vamos dizer assim, em música cristã, em música protestante, em música evangélica, com uma letra nova que fazia remissão à Bíblia, a Cristo, a Jesus, a história bíblica como um todo, como a gente conhece hoje. Alguém poderia dizer assim, poxa, mas a harpa tem músicas ali que são músicas que são seculares, músicas que não têm nenhuma ligação com o Evangelho, com Deus. Sim, vou dar até um exemplo aqui, um exemplo só, a música Cristo Voltará. Jesus sim vem, alegre o saudará seu povo. Muitos de vocês devem conhecer. Essa música, originalmente, é uma música folclórica havaiana, chamada Aloha Oi, que significa mais ou menos adeus a ti, foi feita por uma rainha, uma princesa havaiana, que testemunhou um oficial inglês ou americano se despedindo de uma moça da colônia, uma moça havaiana, e ela sentiu aquela tristeza na despedida, no abraço que eles deram de despedida, e ela compôs essa música, e para o inário ela veio com o nome de Cristo Voltará. Na verdade, como eu disse, é uma música folclórica havaiana, que foi gravada por várias pessoas. Aquele desenho animado da Disney chamado Lilo e Stitch tem essa música lá. O Elvis Presley gravou essa música que, em homenagem ao Havaí. Até a Xuxa gravou essa música. É a música que está no inário. Um exemplo, né? E mais uma vez alguém poderia dizer, insistir, mas a harpa tem essas músicas que têm origem, que não são evangélicas. Repito, tem sim algumas músicas nessa situação. Mas isso, se a gente não pode ficar aqui só demonizando, né, para usar um termo bem grave, a harpa cristã, nesse sentido, porque os outros inários de outras igrejas fazem a mesma coisa, né, utilizam músicas que não são originalmente cristãs, protestantes, evangélicas, que sejam, músicas sacras, né? Mas a gente pode citar, por exemplo, a gente volta mais uma vez ao passado e vai lá no tempo de Lutero. Lutero que já naquela
batida do inconformismo com algumas coisas que a Igreja Católica prescrevia, né, além das 95 teses famosas, né, do inconformismo de Lutero com a Igreja Católica, havia também a questão musical. Lutero era um músico e ele não se sentia bem quando, reunido na igreja, vinham aqueles corais de músicas cantadas somente em latim, né, canto gregoriano, enfim, músicas desse estilo. E a massa da população, que era de pessoas simples, não entendia aquele latim e não podiam ali comungar louvando a Deus nos cultos, porque não entendiam o latim que era utilizado. Então, o que o Lutero fez? Ele pegou, como não existiam compositores evangélicos na época, né, o Lutero pegou músicas populares, conhecidas, e colocou letras bíblicas nessas músicas. Ou seja, aquelas pessoas, ao mesmo tempo que as pessoas tinham facilidade de cantar, porque era o linguajar comum das pessoas, ele também trazia pessoas que não eram cristãos, que não frequentavam igrejas, não professavam nenhuma religião, mas que pela música popular que eles conheciam, eles eram atraídos também para a igreja, mas passavam a cantar essas músicas numa letra, uma letra evangelística, né? E daí algumas conversões ocorriam também. Então Lutero já usava desse artifício de pegar música popular e colocar letra bíblica. Então, a questão que se coloca é que naquele tempo, lá no começo mesmo, 1700 e tal, naqueles primeiros anos, não se falava, por exemplo, em direito autoral, em proteção da obra do autor, não se falava nisso. Mas depois, com o tempo, isso foi se avançando, mas no Brasil essa prática demorou muito a entrar em exercício, né, de ser utilizada, respeitada, vamos dizer assim. Então, algumas músicas também na harpa, como nos outros inários, ressaltando isso aqui, elas são de domínio público, mas nem todas. Outras músicas ainda têm a defesa das editoras, né, de algum detentor que é descendente do autor original. Então, algumas músicas ainda estão ali, mas tem a proteção do autor, né, pela propriedade intelectual, ou seja, quando alguém chega para você e diz as músicas da harpa são todas de domínio público, podem ser usadas ali livremente. Não, algumas têm a questão do direito autoral. Isso é uma questão a ser olhada com cuidado, né? Tem músicas, por exemplo, quando a gente diz que é uma música de domínio público, é que, por exemplo, no Brasil, é que o autor já tenha morrido há mais de 70 anos e também não tenha mais herdeiros, então essa música está em domínio público, qualquer um pode utilizar, né? Logicamente, se você for pegar um autor que lá do século XVIII, já morreu há muito mais de 70 anos, então essa música tem essa liberdade de você tomar posse dela, vamos dizer assim, né, para usar uma expressão comum no meio, e utilizá-la sem nenhum óbice. Mas há músicas, por exemplo, Porque Ele Vive, O Rei Está Voltando, esses dois exemplos são músicas que os autores ainda estão vivos. Um outro detalhe, que muita gente fala, todos os autores da harpa cristã, do cantor cristão, já são falecidos. Não. Tem cantores que ainda são vivos, né? Inclusive no Brasil, temos o caso na harpa cristã do Edson Coelho, que a música Que Bênção, da autoria do Edson Coelho, está nas versões mais novas da harpa. E o Edson está vivo. Como eu disse também, os autores de Porque Ele Vive e O Rei Está Voltando. Então seria aí só essa contribuição aí para falar um pouquinho sobre essa questão da harpa, como as músicas foram parar lá na harpa, como é que se construiu isso e como é que é esse uso. Relembrando, há músicas na harpa que também estão no cantor cristão, que estão no inário luterano, no inário adventista, no presbiteriano. A única coisa que acontece é que as versões, as letras são diferentes, mas são a mesma melodia, a mesma música. E às vezes os títulos também são parecidos, tá bom? Era essa palavrinha que eu queria trazer para vocês aí, espero que tenha contribuído com alguma coisa. Abraços.